Em continuação da fábula do rei vai nu ou o rei está nu, com esta personagem tão evidente, tão característica, que todos nós podemos identificar várias pessoas na área religiosa, e aqui a congregação cristã em Itália, principalmente pelo ancião Baco, que é o alfaiate, o vendedor de ilusões, o fanfarrão, o charlatão, espiritualmente. Sabemos perfeitamente que o final desta fábula acabou de que o reino ficou pobre. Aliás, este rei e o seu reino ficaram pobres porque este alfaiate roubou todo o ouro que este reino tinha. O rei, que foi iludido nas palavras tão graciosas, tão emotivas deste alfaiate charlatão, que o seu reino ficou na miséria. Perdeu tudo. E isto tem que se reportar para a parte espiritual, para a parte religiosa, que é tal e qual a mesma coisa. Vamos dar continuidade a esta explicação. Olá, a verdade é esta, que esta personagem do alfaiate cai que nem uma luva no ancião Baco. Não é verdade? Mas deixem-me primeiro esclarecer quem é este ancião Baco, visto que eu tenho tido várias pessoas, os novos inscritos, a perguntar quem é o ancião Baco e por que razão esse ancião é Baco, porque colocaram esse nome. Então é o seguinte, eu, por bem, coloquei ao ancião Doménico de Itália, pronto, este nome que eu acho mais carinhoso, de ancião Baco. Baco quer dizer o deus do vinho. E como o ancião Baco tem negócios de vinho, ou tinha, ou tem, já não se sabe, porque hoje tem, amanhã já não tem, ele tem negócios em várias áreas, mas com certeza continuará a ser o ancião Baco. É por essa razão que lhe foi colocado pela minha pessoa como o ancião Baco, porque é o deus do vinho. Deus em letra minúscula. A verdade é essa. Mas, dada a explicação, espero que tenham entendido, vamos então passar ao tema deste vídeo. Espero que muitos me enviaram mensagem a dizer que iriam comprar as pipocas e sentar no sofá para assistir a este vídeo. E por falar nisso, quero-vos dizer que no último vídeo, quando eu fiz aquela introdução, não foi para melindrar ninguém, nem foi para brincar com coisas sérias, não. Eu não estou a brincar com coisas sérias, mas sim para demonstrar a que ponto se chega estes homens vaidosos, egocêntricos e exclusivistas da sua fama e da sua prepotência e da sua arrogância. Simplesmente quis demonstrar aquilo que eles fazem nos púlpitos, que utilizam o nome de Deus em vão e se dizem ser guiados pelo Espírito Santo. São duas coisas que eu não brinco. Também não admito que brinquem. Por isso, eu quis foi demonstrar a atitude que este ancião Baco e outros mais têm tido perante um povo que ama a Deus, ama servir a Deus e que acredita piamente de que estes homens são usados por Deus. Eu aqui, através do meu canal, quero demonstrar-vos, por A mais B, de que eles nada têm de Deus, que o Espírito de Deus se ausentou deles e que nem Deus se manifesta no meio destes homens charlatães e fanfarrões. Mas vamos então passar ao tema que me leva a falar sobre este ancião Baco, ancião Doménico de Itália, o ancião alfaiate espiritual, vigarista, fanfarrão e charlatão, vendedor de sonhos de ilusão. Após termos a conclusão final desta fábula, em que este reino
ficou na miséria, porque o rei deu todo o ouro que foi angariado ao longo de tantos e tantos anos. E isto se compara à congregação cristã no Brasil, em que o melhor que tinha a congregação eles esbanjaram, desprezaram, deram assim, a troco de nada, a troco de nada. Este ouro que havia na congregação cristã no Brasil e a nível mundial se refere aos princípios cristãos, à humildade, ao amor, à caridade, à preocupação para com o próximo, a que tudo fosse esclarecido e que tudo fosse claro aos olhos dos mais simples. Nunca foi feito tanto pedido de coletas como é até agora. Nunca foi importante estar a pedir aos pobres tantas coletas. A verdade é essa. E pedem as coletas porque querem ter o seu cofre material a esbanjar de dinheiro, euros, dólares, seja o que for. Mas na realidade estão completamente na miséria, porque esbanjaram a riqueza que outrora foi adquirida pelos mais velhos. E estes que estão aqui na cúpula do Brás, são eles os culpados desta miséria que a congregação cristã no Brasil está a enfrentar, a miséria espiritual. Podem ter templos de 20, 30, 40, 50, 100 milhões, seja o que for, mas espiritualmente estão vazios. Estão cegos e despidos de tudo o que é espiritual. A verdade é esta. Mas a razão de eu falar deste ancião Baco, que tem que vir até, ou tem que ir até ao Brasil para se abastecer desta adrenalina, porque em Itália já não há quem o aguente, quem o suporte, quem acredite nele. A verdade é esta. E só o segue, só congrega os bajuladores, os amantes de si próprio, que é o caso do ancião Baco, que é um amante de si próprio, um vaidoso, um homem que ama só a si mesmo, não ama ao próximo. E será que ama aqueles que convivem consigo diariamente? É uma questão. Mas eu sinceramente fico a pensar, mas por que razão é que deram valor a este homem, o ancião Baco? Por que razão o colocaram como ancião em Itália? Até que finalmente chego à cerne da questão. E aqui a única pessoa responsável deste crime espiritual que foi cometido em colocar o ancião Baco como ancião em Itália, visto que até nem era para ser colocado como ancião, mas não, é verdade, isto é verdade. Em 2016, o Ministério dos Mais Velhos não queriam colocar o ancião Baco como o ancião, aliás, o Baco como ancião, mas da noite para o dia, desculpem que até às vezes parece que falha-me assim as palavras, da noite para o dia, vejam só que veio do alto uma revelação para o ancião Hélio Bianco. Sim, o ancião Hélio Bianco, o responsável máximo para que o Baco fosse levantado contra a vontade de tudo e de todos como ancião em Itália. Esta é a verdade nua e crua. E podem pensar, mas por que razão é que o ancião Hélio Bianco fez tanta questão de colocar o Baco como ancião em Itália? Uma boa questão. Será que o ancião Hélio Bianco fez alguma troca de favores com o Baco? Eu te levanto como ancião e tu dás-me
um endereço domiciliário para eu ter proveito nas minhas necessidades de saúde, não é? Já que, infelizmente, e lamento, que a esposa do ancião Hélio Bianco precise de tratamento de saúde médica, diabetes, não é? Eu lamento profundamente, sinceramente lamento. Mas será que foi essa a troca, Sr. Ancião Hélio Bianco? Troca por troca, levante-te como ancião e eu depois tenho todas as regalias, já que eu tenho a cidadania de italiano. Mas tem cidadania de italiano, Ancião Hélio Bianco. Mas alguma vez trabalhou em Itália? Alguma vez pagou impostos para a Itália? Para usufruir e ter direito sem qualquer peso na sua consciência como homem e como principalmente cristão. Sr. Ancião Hélio Bianco, o senhor se esqueceu dos pergaminhos que era dado a todos nós, sem exceção, desde o ministério até ao povo, de sermos honestos perante uma sociedade e não termos privilégios só porque temos algum estatuto e sermos sim, sim e não, não? E neste caso, Sr. Ancião Hélio Bianco, será que foi desta forma que o senhor conseguiu ter estes benefícios em Itália de poder dar assistência médica à sua esposa com um endereço domiciliário através do Ancião Baco? Porque quando o senhor vai à Itália fica na casa do Ancião Baco. Embora o senhor não seja o único a usufruir da hospedagem do Ancião Baco. Até o ancião não, desculpem, o diácono Elias Pedroso, ele e os seus familiares, quando é necessário para tratar de alguma situação de saúde, mesmo que não seja através dos benefícios estatuais ou estatais, como quiserem. Será que funciona agora assim na congregação cristã no Brasil? As pagas de favores. Eu dou-te um título na congregação e depois eu vou ter alguns benefícios a nível material. Sim, porque é a nível material. Sr. Ancião Hélio Bianco, é assim que está a funcionar? É assim que colocou um homem que está a matar, assassinar almas espiritualmente, que é uma autêntica fraude. Há uma autêntica fraude na congregação cristã em Itália, que só destruiu, porque o que lhe convém a ele, este ancião Baco, é ter o seu ego inflamado, estar num pedestal que todos o adorem. Estamos a ver, perante o Brasil, os testemunhos que ele tem vindo a contar e que recentemente ele contou, no dia 26, agora de janeiro de 2024, ele foi para Embaré, Santos, contar testemunhos, que eu também vou aproveitar para depois falar nisso. É assim que funciona, Sr. Ancião Hélio Bianco. Troca de favores. Enquanto este ancião Baco está a querer demonstrar que em Itália tudo está bem, corre tudo às mil maravilhas, italianos se batizam, aceitam, é mentira e é falso, aldrabão, fanfarrão, charlatão, ancião Baco, ancião Doménico, você é um grande charlatão, um grande fanfarrão e um grande vigarista espiritual. Mas com quem é que o senhor aprendeu todas essas estratégias? Espera. Além do ancião Baco,
ao diácono Elias Pedroso: com quem é que aprenderam vocês os dois? Mas principalmente o senhor ancião Baco, Doménico. Foi com o seu mestre Hélio Bianco? Sim, porque vós o chamais, o idolatrais como mestre. Sim, meu mestre. É desta forma. Foi com ele, ancião Hélio Bianco, que aprendestes todas estes predicados maldosos, maliciosos. É isso? Mas sabe, senhor ancião Hélio Bianco, eu digo-lhe uma coisa. O senhor é um ancião sem vergonha. Porque pega o que não é seu por direito. Usufrui um direito que não é seu. Aliás, até um direito, mas não é seu. Porque não trabalhou, não paga impostos num país, em Itália. E é isto que os seus pupilos, os seus meninos de recado aprendem consigo. E nós, durante tantos anos, aprendemos a ser íntegros. Vai-me desculpar, Sr. Ancião Hélio Bianco, mas o senhor se tornou pior que os políticos. E já agora, deixe-me colocar-lhe aqui uma pergunta. Já que o senhor fez tanta questão de colocar o ancião Baco como ancião, a verdade é essa, é a menina dos seus olhos, não é? É a menina dos seus olhos. E não tem preocupação de que esta menina dos seus olhos esteja praticamente a destruir um lugar como a Itália. Aonde é que estão os italianos a congregar? Aonde é que estão os italianos a se batizar? Aonde estão, ancião Baco? Todos estão bregados a si. Têm medo de si. O espírito do medo se instalou nestes homens. O ancião Giovanni, porque arranjava papéis de cidadania, até mesmo para o Brasil, sem qualquer problema. É mentira aquilo que eu estou a dizer, senhor ancião Giovanni. Até por isso lhe foi restituído agora novamente o seu cargo de ancião. Os anciãos mais velhos, onde é que está o poder deles em Itália? Está o ancião Francesco como número 1. Aonde? Ele nem um ai pode dar. Ele nem sequer pode dizer vai para a direita ou vai para a esquerda. E o senhor ancião Baco quer vender a roupa da prosperidade quando no país onde o senhor atende, Itália, está numa miséria espiritual que nunca esteve. Itália espiritualmente está destruída. Lá só está aqueles que o adoram a si, mas não a Deus. Temem a si, mas não a Deus. Veneram, amam, prestam vassalagem a esse senhor ancião Baco, ancião Doménico Crupi. A esse e não a Deus. Por isso, como é que Deus pode estar num lugar onde o homem é adorado, é temido, é venerado? Jamais, jamais. E já agora, senhor ancião Hélio Bianco, diga-me uma coisa, já que há tanta revelação e que Deus lhe revela da noite para o dia que que o Baco tinha que ser levantado para ancião. Agora diga-me o senhor sabia que, ou aliás, o senhor por acaso sabe, ou interroga-se, por que razão é que o ancião Baco, o Doménico Crupi, não congrega na Flor de Vila Formosa, em São Paulo?
Sabe por que razão? Deus não lhe revelou? E já agora, diga-me uma coisa. E o diácono Gerson de São Paulo, diz-lhe alguma coisa? Estou a perguntar agora assim, senhor ancião Baco. O diácono Gerson diz-lhe alguma coisa? Sabe, é que eu tenho conhecimento de muita coisa desde a sua meninice, juventude. E até sei por que razão é que o ancião Isaías Grilo não o queria como ancião. E com toda a razão, até rimou. Porque um pai que é pai, um homem que é um homem de Deus, tem que zelar pelo bem daquilo que lhe pertence. E tem que ser pela verdade. Mas, infelizmente, o ancião Isaías Grilo não teve as forças, se calhar, para lutar contra estes espíritos malignos de quererem ser os senhores totais sobre tudo e todos. Pois é, senhor ancião Baco, o senhor anda a fazer uma propaganda pelo Brasil de que até se emociona, até chora. Conta com os testemunhos com um fervor, como se o senhor fosse a menina dos olhos de Deus. Quando Deus está enojado daquilo que tem vindo a praticar nesta terra, em nome de Deus, e para usufruto, para seu usufruto. E já agora, senhor ancião Baco, contou o testemunho do roubo do caminhão, que depois, passado uns dias, apareceu, e que até a própria polícia de Itália não acredita nesse milagre, porque os seus filhos disseram, foi um milagre porque depois com certeza não convinha que fosse muito remexido o assunto do roubo desse caminhão. Terá? O que é que tem a esconder, senhor ancião Baco? Contou esse testemunho, mas contou mesmo na realidade, porque até mesmo a polícia, o que tem vindo a determinar é que tenham sido uns certos e determinados anjos mafiosos que tenham colocado novamente o caminhão com vinhos no lugar. Quando contar testemunhos, senhor ancião Baco, conta a verdade, ou então esteja calado. Sabe, é que eu tenho aqui muitos áudios, muitos áudios, a falar de si, da sua juventude, do seu trajeto. Ninguém é perfeito, calma, ninguém é perfeito. Mas o que leva muito a suspeitar tanta proteção por parte do ancião Hélio Bianco. Mas agora dá para entender. É para usufruir um bem que ele acha que tem por direito, mas que perante Deus não o tem. Porque nunca fez nada por isso no país de Itália. E assim vai o reino da congregação cristã no Brasil e a nível mundial. Ficamos por aqui, mas há mais. E tenho a dizer uma coisa aqui ao ancião Baco. Vai-me desculpar, mas, sabe, as suas atuações, as suas pregações, está num nível muito baixo. Eu vou aqui vou fazer a comparação. Nós sabemos que, por exemplo, as novelas brasileiras são as que estão no top. E têm atores extraordinários, têm elencos extraordinários, histórias extraordinárias. E depois há aquelas mais baixas, de qualidade mais baixa, que é as novelas mexicanas, que eu sinceramente, e que depois são dubladas, então ainda pior. E o senhor está nesse patamar das novelas mexicanas.
Mas há uma coisa que, apesar de tudo, eu me dou por feliz. É que Deus já está a fazer demonstrar e a fazer sentir ao povo que ama servir a Deus. E que às vezes ao ouvir os seus testemunhos pensam, oh meu Deus, eu não sou digno, porque se eu fosse digno ou digna, tu olhavas para mim e também fazias a mesma obra. Não se martirizem, porque Deus olha para vós. Agora, este ancião Baco é um charlatão, fanfarrão e vendedor de ilusão, sem dúvida alguma. Deixo-vos por aqui e espero que o ancião Baco responda nos meus comentários se aquilo que eu perguntei ao ancião Hélio Bianco de que, por que razão é que o ancião Baco não vai à igreja na Flor de Vila Formosa em São Paulo? Por que razão é que não vai? E quis perguntar também ao ancião Baco se ele conhece o diácono Gerson. Deixo-vos por aqui e até breve, se Deus quiser. Espero que tenham gostado de assistir a este vídeo. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser.